Olá, meu povo, está no ar o iPod, o podcast da SMAP. Esse é um projeto antigo da diretoria dessa escola e que hoje, finalmente, a gente consegue tirar do papel e colocar no ar para você aí em casa que nos ouve ou que nos assiste, para dividir com a gente essa nossa alegria. Eu sou Mônica Alcântara, jornalista, radialista, servidora desse tribunal há 9 anos e vou estar aqui acompanhando vocês a cada semana, a cada episódio do iPod SMAP. A proposta do nosso programa é conversar, isso mesmo, conversar sobre assuntos do interesse direto da sociedade, à luz do direito, é lógico, mas de forma clara e objetiva. Afinal, conhecimento, capacitação é a atividade fim dessa instituição que, como dizem os meus enteados, é a escola da justiça. Então, a partir de hoje, a cada sexta-feira, vocês vão ter um novo episódio do iPod e você vai poder acompanhar tanto na sua plataforma de áudio quanto também no YouTube e, claro, os cortes no Instagram da SMAP. Então, se você ainda não segue as nossas redes sociais, a hora é essa. Segue a SMAP TJPE, se inscreve lá no nosso canal do YouTube e se prepara que vem coisa boa por aí. O nosso episódio de hoje fala de um assunto que é do interesse de fato de qualquer pessoa. Pode não ser hoje, mas pode vir a ser do seu interesse a qualquer momento. Claro que a gente prefere que não seja a sua realidade, mas que pode ser, pode. Então hoje vamos falar sobre a judicialização da saúde. E para isso, eu convidei para cá, para a nossa estreia do iPod, o juiz, Dr. Silvio Beltrão, ele que é supervisor dessa escola e titular da 18ª Vara Cível da capital. E por que, Mônica, que ele está aí falando sobre esse assunto? Porque, dando uma olhada no vasto currículo de Dr. Silvio, eu encontrei a seguinte certificação. Especialista em Direito Médico pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E isso não é pouca coisa não, né, não, doutor Silvio? Seja bem-vindo. Mônica, é um prazer inaugurar essa nova etapa da SMAP, ou seja, a etapa do podcast, e justamente com esse tema, que é um tema atualíssimo e muito difícil de discutir, principalmente porque a gente envolve interesses enormes da pessoa, que é a saúde, a sua dignidade humana, versus um interesse que muitas vezes pode parecer mesquinho, que é o interesse econômico. Então, isso é um tema muito interessante para ser discutido. Então, vamos embora. Para enriquecer a nossa conversa, nós temos também aqui a farmacêutica Fabiana Toledo Veloso, que é outra que tem um currículo que, se eu fosse ler aqui, a gente ia gastar uns 20 minutos de podcast só lendo todas as especializações dela. Mas vamos lá. Além de mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco, na área de produção e controle de medicamentos, Fabiana também trabalha no NATJUS, ou seja, Núcleo de Assessoria Técnica em Saúde. É um núcleo que auxilia os magistrados nas difíceis decisões no que concerne às ações judiciais que envolvem medicamentos. Fabiana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu já vou começar a nossa conversa aqui com Fabiana, também confessando aqui para vocês que eu também não sabia que existia um NATJUS, né? Como é que funciona esse processo? Seja bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada, queria agradecer o convite, estou lisonjeada de estar participando aqui desse início, desse podcast iPod, adorei o nome. Bem, o NATJUS, ele surgiu lá atrás, com uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, lá em 2010, a gente realmente só veio de fato a começar a funcionar em 2012. Temos 11 anos de funcionamento, 11 anos de muitos números, 11 anos de muitos pareceres emitidos. Como é que funciona esse núcleo? A gente é composto por 3 farmacêuticos, uma médica e um apoio administrativo e uma coordenadora que é uma juíza. E nós temos a obrigação, né, de ser imparciais, acho que essa é a coisa mais importante,
do núcleo. Nós somos um núcleo técnico, então a gente não se importa se vai custar caro, se vai custar barato, como o doutor Silvio disse que pode ser uma coisa mesquinha, para a gente não importa. Para a gente o que importa é, esse medicamento que foi solicitado, ele tem função para aquele paciente? Ele existe no SUS? Se tem no SUS, como é que essa pessoa faz para adquirir? Né? Se não tem no SUS, para aquele caso concreto, está indicado? Se tiver indicado, isso vai ser informado e o parecer ele vai ser favorável para que esse medicamento seja fornecido pelo SUS. Caso contrário, a gente vai ter uma opinião, né, desfavorável, mas isso tudo vai estar embasado em medicina baseada em evidências. A gente vai atrás dos estudos para informar isso da melhor forma possível, para que o paciente não seja prejudicado, ele sempre seja beneficiado diante da demanda que se houve. Um núcleo como esse é imprescindível, né, doutor Silvio? Mônica, com certeza eu gostaria de cumprimentar a Fabiana, colega aqui, vamos dizer, de vários eventos e muitas parcerias. Eu costumo dizer, Fabiana é quem mais sabe dessa questão de saúde, Natijus, Conitec, esses nomes difíceis que a gente vê pela frente. Mas é verdade, Mônica, veja só, o juiz, ele não estudou para o lado médico, lado da saúde. Então, se chega alguém e diz, olha, eu estou com um problema de saúde, o médico receitou tal medicamento ou tal procedimento. O juiz não é um especialista da medicina. Então, o juiz precisa de um apoio, que vem esse apoio hoje do Natijus, a partir de pessoas que têm conhecimento e técnica para dizer esse procedimento indicado pelo médico está adequado ou não está adequado. E aí a gente vem dentro, evidentemente, de um sistema que vem desde o CNJ até os tribunais, que estudam os diversos procedimentos, dão diversos pareceres, ouve-se as evidências. O que seria evidência? Realmente esse medicamento funciona? Serve para aquele paciente? E a gente encontra muitas vezes pessoas que a gente tem, eu uso muito essa expressão, obstinação terapêutica, quer manter aquela vida a todo custo. E às vezes a todo custo passa medicamentos que não são adequados para aquele paciente. Então o Natijus é importante porque ele dá esse apoio ao juiz, dizendo, olha, existe um similar mais barato, com mais eficácia, esse medicamento, ele não é apropriado porque antes tem que ter tais exames, esses exames não foram feitos, não foram apresentados. Então, tudo isso vem do Natijus para, vamos dizer assim, auxiliar, dar vamos dizer assim, um suporte ao juiz na hora de decidir. Segurança, né? Segurança, para exatamente. esse tipo de sentença. Porque eu fico imaginando a responsabilidade, né, do juiz que, quando recebe uma ação, uma liminar, né, pedindo assim, olha, vem sempre com esse apelo, se salva a minha vida, né? E como assim eu vou dizer não? Exato. Eu vou contar uma história interessante. Você disse que eu estudei em Coimbra, e é verdade, eu passei mais de 6 meses indo todo sábado para a especialização, mas também estudei em Lisboa com um professor chamado Jorge Reis Novaes. E quando a gente chegava para o professor Jorge Reis Novaes e dizíamos 100% das ações de saúde são julgadas procedentes. Aí ele parou assim, disse, como 100% das ações? Será que o plano de saúde ou o Estado nunca está certo? Mas era por quê? Porque a gente tinha esse sentimento de altruísmo, de ajudar, de fazer o bem, e a gente dizia, não interessa o custo, não interessa se vai fazer bom, se é bom ou ruim, o médico está pedindo, vamos fornecer. E ele dizia, será que 100% das ações devem ser julgadas procedentes? Será que o Estado ou o plano de saúde nunca está certo? E quando ele jogou essa pulgazinha na orelha da gente, a gente começou a pensar melhor essas condições. Então, doutor Silvio, o senhor falou uma coisa que é muito importante, e como a gente quer que o nosso conteúdo, né, chegue em outras pessoas que não sejam necessariamente da área do direito, eu queria ser bem didática mesmo. A judicialização da saúde, o senhor falou bem, contra planos de saúde ou contra o Estado, são coisas distintas, não é isso?
O tema judicialização da saúde, a gente pode dizer que é único. Vai ser saúde, tanto saúde pública quanto saúde privada. Contudo, Fabiana, que está aqui, sabe muito bem, hoje o Natijus opera só para a saúde pública. Então, ele foi criado para as ações contra o Estado, contra a União, contra o município. Mas ainda há as ações de planos de saúde suplementar, ou seja, os planos privados, que não deixa de estar dentro desse conjunto de judicialização da saúde. Entendi. Então, diante dessa informação, a primeira conclusão que eu chego é imprescindível conhecer o SUS, não é isso, Fabiana? Perfeitamente. E o SUS ele é muito complexo, né? É uma estrutura extremamente complexa. Você tem ali a ponta, que é o município, que é a porta de entrada daquele paciente. Ele vai para uma unidade básica de saúde, que é onde ele é atendido pelo médico, que é onde ele vai buscar o medicamento dele. A partir dali, se ele não for regulado, ou seja, se ele não for enviado para a porta correta, ele fica batendo de porta em porta. Então, muitas vezes, o SUS ele é uma estrutura muito, muito, muito complexa, como a gente já falou, e que, às vezes, precisa de ser mais divulgada, e que muitas vezes não é. Mas hoje a gente tem, por exemplo, a Superintendência de Assistência Farmacêutica, que no site deles, você consegue ver onde buscar tais e tais e tais medicamentos. Quando a pessoa quer ingressar com uma ação ou que ela quer solicitar ao Estado um medicamento, ela vai lá no Bongi, faz um requerimento, dá entrada nesse requerimento e aí vai vir uma carta informando como é que ela pega, como ela faz para acessar, tudo direitinho. Quais são os exames que ela tem que fazer, normalmente a cada 3 meses, o que eu acho muito difícil dentro do SUS. Isso é um ponto que dificulta o acesso, né? Então, são certas coisas que o SUS precisa melhorar. Apesar de ser maravilhoso, né? O SUS atende milhões de pessoas, milhões, coisa que em países ricos a gente praticamente não tem. Se a gente olhar a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra fez um fundo para pagar o câncer e ela não conseguiu. É um país do tamanho do estado de São Paulo, ovo. Né? A gente vê o Brasil tem dimensões continentais. Então, assim, para conseguir organizar essa estrutura é difícil. Tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Mas voltando, como é que o paciente faz para buscar esse medicamento? Então, ele dá a entrada, vai ser informado como é que ele faz para buscar. Às vezes, ele dá a entrada, consegue ser aprovado, porque ele entra dentro de uma análise. Ele vai para o CAAPRE, que é Centro de Avaliação de Processos. Quando chega nesse centro eles vão analisar os protocolos do SUS. Porque, além de tudo, existem os protocolos. Então, por exemplo, puberdade precoce. Tem muita gente hoje, muitos médicos que passam medicamentos para puberdade precoce após 8 anos nas meninas e após 9 anos nos meninos. E puberdade precoce nada mais é do que pelos pubianos, aumento de seio antes dos 8 anos de idade. Mas eles passam esse medicamento junto com o hormônio do crescimento para essa criança crescer. Ou seja, esse não é um tratamento que vai proteger a vida da pessoa, é um tratamento estético, né? Se tiver ali segundo as recomendações, se a criança menina for ficar acima de 1,50 m e o menino for ficar acima de até 1,60 m, não tem que tratar. Agora, se for provado que realmente, com todos os esforços feitos, ele vai ficar abaixo de 1,50 m, aí sim. Esse foi um dos casos que a gente conseguiu, junto aos juízes, né, dizer, olha, esse realmente não é um tratamento que vai proteger a vida dessa pessoa. Ele é um tratamento estético. Tem uma questão genética também nisso, né, às vezes. Eu adorei, Fabiana, ter puxado esse ponto, porque eu já conversei com algumas pessoas e elas disseram, olha, às vezes eu procuro no SUS, hormônio do crescimento, o SUS tem um protocolo muito rígido e não consigo. O que é que eu fiz? Eu acionei o plano de saúde, para o plano de saúde pagar, e é mais fácil, porque o juiz concede a liminar. Então, isso é um problema de judicialização da saúde, ou seja, pelas vias normais, através do SUS, ele não consegue, porque o SUS segue o protocolo rígido de quem merece, quem deve receber, e diante dessa dificuldade, o que é mais fácil? Acionar, às vezes, o plano de saúde. E aí,
muitas vezes se diz, olha, é a única janela que a pessoa tem, que a criança tem, de crescer. Aquela fase. Ou é nessa fase ou exato. Vai perder. Aí o juiz fica, vamos dizer assim, com um sentimento justamente de ajudar a pressionar, né? E dar a liminar. Não são todos os juízes que eu digo isso, mas isso no início tem uma pressão emocional. Claro. Muito grande. Os pais chegam para despachar com o juiz e dizem, olha, a criança vai ficar baixinha, a culpa é do senhor. Vai ter um problema de saúde, a culpa é do senhor. Doutor, eu acho engraçado porque se fosse na época de hoje, eu teria com certeza, teria sido prescrito para mim, hormônio do crescimento, junto com o inibidor de puberdade precoce. Eu tenho 1,54 m. Com certeza eles queriam. Eu sou uma pessoa que ia ter problemas psicológicos, né? Porque é isso que é alegado. Vai ter problema psicológico. Não, gente, não necessariamente. O que faz da gente ser bonito e feio, não interessa. É a nossa variabilidade dentro da sociedade, ser baixinho, ser grande demais ou ser pequeno demais. Tá tudo dentro da sociedade, não tem problema com isso. Mas aí eles alegam e fazem essa pressão psicológica no juiz de que meu filho não vai crescer. Mas seu filho não vai crescer por quê? O pai é pequeno, a mãe é pequena, como é que quer que cresça? Não vai crescer. Vai ficar ali dentro dos limites. Então, esse é um caso que a gente, junto com os juízes, conversando, explicando como é que funcionava, muitos juízes passaram a não conceder mais esse tipo de liminar, porque não era um tratamento estético, pura e simplesmente estético. E eu tô aqui, feliz da vida, sem problemas psicológicos, tá? Eu sou do teu time também, não chego nem a 1,60. Pois eu costumo dizer que eu sou um minion, né? Doutor Silvio, é imprescindível um advogado para ingressar com uma ação? Sim, com certeza. Porque aí, nesse caso, judicialização da saúde é justamente quando você não consegue, de forma administrativa, fazer com que ou o Estado ou o plano de saúde forneça aquele serviço médico que você pretende, a procura pelo Poder Judiciário só pode ser feita através de advogados. Só a nível de aumentar aqui o nosso conhecimento, as defensorias públicas, elas estão criando os NATs dentro das próprias defensorias. Então, antes desse processo chegar para a justiça, eles estão consultando profissionais, igual o NATS. Né? Tem médicos, eu não sei se eles têm médicos já, mas já tem enfermeiro, acho que nutricionista, porque a gente também recebe muitas demandas de alimentos, né? Suplementos alimentares a gente também recebe. Então, antes disso ir de fato para a justiça, eles estão utilizando isso. É uma coisa conversada de muitos anos. E agora eles estão conseguindo fazer essa triagem prévia. Porque muitos processos chegavam sem tanto embasamento. Agora vão triar ali, né? Vão separar o joio do trigo, lá na defensoria mesmo, que é o advogado público. Isso é uma coisa boa, porque muitas vezes quando a gente procura entender como é que o advogado atua, às vezes a gente diz assim, direito bom e direito ruim. Então, um advogado, quando recebe uma causa, ele vai dizer, olha, essa causa é boa, seu direito é bom, realmente o direito está com você. Ou ele vai dizer, olha, isso aqui é difícil, a tendência é você perder. Mas quando chega na parte médica, o próprio advogado também não sabe se o direito dele é bom ou ruim, porque não entende daquele tratamento médico. Então foi uma ótima iniciativa a Defensoria Pública fazer isso, para que o próprio advogado tenha consciência se aquele pedido é um pedido bom ou um pedido ruim. E eu imagino que essa preparação, né, assim, esse conhecimento prévio do advogado, pode inclusive ajudar na celeridade, né, do julgamento dessas ações, porque de uma maneira geral, toda a informação que chega para a gente é assim, vai demorar muito na justiça, vai ser muito difícil, né, vai ficar lá e eu não vou conseguir resolver, né, esse meu problema de saúde, então tome liminar, né? Exato. A maioria das vezes, as questões de saúde, elas são baseadas em liminares, porque há uma certa necessidade de acelerar o tratamento. Vamos dizer, não dá para esperar, no caso desse de hormônio de crescimento, por 2 anos que sai a sentença definitiva. Então, o juiz vai dar uma liminar que vai dizer, faça o tratamento e depois eu decido se está correto ou não está correto. Mas a pessoa vai fazer esse tratamento e depois fica muito difícil reverter a situação em termos de pagamento, ou seja, a pessoa que, vamos dizer, teve todo o tratamento custeado pelo Estado, o Estado não tem condições de se voltar contra ele para dizer, me devolva todo o custo desse tratamento. Então, é muito baseado em liminares. Entendi.
Doutor Silvio, a gente sabe, obviamente, né? Cada caso é um caso, como a gente acabou de falar mesmo, assim, nem o próprio advogado que está ali ingressando com a ação sabe necessariamente se o direito dele é bom ou se o direito dele é ruim. Mas existe, de alguma maneira, eu vou usar o termo padronização, porque não veio outra palavra à mente agora, mas uma diretriz do ponto de vista dos juízes em dar, em deferir ou indeferir algum tipo de caso? Veja só, especificamente não, porque há um princípio dentro do Poder Judiciário de que o juiz tem liberdade, ele tem uma autonomia, ele vai conceder de acordo com o seu juízo de valor. Contudo, o mesmo comitê que criou o NATJUS, que é o Comitê de Judicialização da Saúde, ele tem dentro de suas metas também vamos dizer assim, um aperfeiçoamento, uma formação dos magistrados nessas questões de saúde. Então, o Comitê Nacional de Judicialização de Saúde cria o NATJUS, mas, do outro lado, ele também diz que cada estado terá o seu próprio comitê estadual e deverá realizar políticas de aperfeiçoamento, de ensino, para educar o juiz, ou seja, para ensinar o juiz como se comportar nessas situações. Não há uma questão incisiva de dizer o juiz tem que decidir desse jeito, mas debates são feitos como esse aqui agora no podcast, para que essa informação chegue ao juiz e o juiz possa julgar de forma mais, vamos dizer, concentrada. Quando eu digo concentrada, que todos tenham o mesmo pensamento. Isso é o ideal, porque quando não tem o mesmo pensamento, passa a ser uma loteria. O que é loteria? Se cair com o juiz tal, vai ser uma bênção, porque ele dá tudo. Mas se cair com outro, ele é mais rigoroso, ele é mais técnico, ele é mais chato, não vou conceder. E a justiça não pode ser uma loteria, a justiça tem que ser algo certo e seguro. Você acredita que o envelhecimento da nossa população favorece esse número tão elevado? A gente tem muitos casos de câncer, né? Câncer de próstata, por exemplo, em homens, que é um câncer que, assim, ele é muito prevalente numa pessoa mais idosa. Então, quanto mais idade, a chance de se ter um câncer de próstata, ela é alta. Então, assim, é um câncer que a gente recebe muitas e muitas ações. Muitas. Mas não, o tratamento do câncer de próstata, ele já não é, digamos assim, comum pelo SUS? Então, o SUS fez a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologia do SUS. Ela fez um estudo e ela decidiu que iria incorporar a abiraterona, que era um medicamento super, eu acho que era o nosso, assim, primeiro ou segundo medicamento mais solicitado dentro do SUS. E eles decidiram que em pacientes com câncer de próstata metastático e que já haviam feito o uso do docetaxel, que é uma quimioterapia, eles passariam a custear esse medicamento. Porque no SUS ele não tem medicamentos padronizados para o câncer. E o que existe no câncer é indicação terapêutica. Por quê? Existem diversas formas de se tratar o mesmo câncer. Cada centro, ele tem o seu protocolo próprio. Então, é muito difícil para o SUS dizer, faça esse medicamento, faça aquele ou faça aquele. Então, assim, como cada centro tem o seu protocolo, eles criaram um nome de um procedimento e eles pagam X por aquele procedimento. Então, quimioterapia para o câncer de próstata de primeira linha. Aí eles pagam, sei lá, R$ 1.200. E só que isso não paga esses medicamentos mais caros, que são alvoterapia, sabe? Que vai lá no alvo. Aí, alguns medicamentos desses foram incorporados pelo SUS, como pertuzumab, talidomida. Talidomida já era e é barato, não é caro. Mas eu não vou lembrar agora de cabeça todos os medicamentos, mas acho que tem 8 medicamentos que foram, que assim, o SUS, ele já paga por fora, digamos assim. E a abiraterona é um deles. E aí a gente está falando aqui muito em medicamento, mas essas ações também envolvem outros tipos de procedimentos também, né? Sim. Exames. Nesse caso, quem analisa é a Mirella. Né? Mirella, que é a nossa médica, que ela faz essa parte, essa análise. Home care, por exemplo, chega muito, né? Fila de UTI também. Fila de UTI, gente. Como é que o juiz vai furar a fila da UTI?
né? Existe a regulação no SUS, só que muita gente não sabe que essa regulação existe. Eles têm lá os critérios de avaliar quem é que está realmente precisando naquele momento. Então, existe a lista. Essa lista, ela tem que ser pública, né? Ela não pode ficar às escuras, ela tem que ser pública e ela é pública. Onde Então, é que se encontra essa lista hoje? pois é, não sei te dizer. Mas existe o centro de regulação. E o centro de regulação é que faz isso. Todos os hospitais públicos aqui, eles ficam, tem vaga, eles ficam se comunicando, vendo quem são os pacientes, porque aí vai de acordo com os critérios médicos, que aí são eles que vão decidir, né? E muitas vezes cai isso no colo do juiz, o juiz fica desesperado. agora? Ele faz o que é que eu faço? O juiz, desesperador. o juiz sem estar vendo a lista de espera de UTI, sem estar vendo o que as outras pessoas que não estão ali estão sofrendo. Você pode ter uma pessoa com AVC, outra pessoa que caiu da moto e está todo quebrado ali, pode precisar, uma pessoa que teve um ataque cardíaco, ou teve uma batida com a cabeça, e aí a gente diz assim, qual desses necessariamente tem que ir para a UTI em primeiro lugar? O juiz não detém esse conhecimento, mas a gente sabe que os hospitais, o próprio Estado, tem médicos preparados para dizer quem tem preferência. Aí que chega uma ação dessa para o juiz, é muito difícil o juiz dizer, bote a pessoa na UTI. Seria o ideal se tivéssemos leitos para todas as pessoas. Tivéssemos abundância. O que a gente tem hoje é escassez. Até porque se nós tivéssemos toda essa abundância de leitos, não chegariam esse tipo de pedido, né? Assim, todo mundo poderia atender e quem precisasse estivesse, de fato, num leito de UTI. Meus convidados queridos, o assunto agora é fornecimento de medicamentos pelo SUS e pelos planos de saúde. Há, de fato, obrigação de fornecer medicamento? Bem, o SUS, ele funciona com listas, tá? Existem aquelas listas dos medicamentos básicos, que hoje vai voltar ao programa do Farmácia Popular, né? Porque anteriormente existia esse programa, ele foi desmanchado e agora a proposta do governo é que ele volte. Reative, Isso é muito positivo pro consumidor final. Porque Inclusive, aquelas... aqui em Pernambuco, né, acho que já foram inauguradas algumas unidades. Ótimo, eu nem estava sabendo, olha aí, minha jornalista maravilhosa. Então, assim, doenças muito prevalentes, que é diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, são medicamentos que a pessoa tem que estar ali buscando o tempo todo na unidade básica de saúde. Então, ela tem a opção de ir numa farmácia próxima da casa dela e com a receitinha, né, com o receituário médico, com a identidade, ela vai lá e pega de forma gratuita, 100%, ou subsidiada. Alguns medicamentos são subsidiados. Então, como eu estava falando, o SUS ele funciona com listas. Essas são as listas dos medicamentos básicos e tem os medicamentos especializados. Esses medicamentos especializados são aqueles provenientes dos protocolos, que a pessoa tem que dar entrada, o processo dela tem que ser avaliado para ver se ela está dentro daquele protocolo ou não, e aí o SUS fornece. E é aquilo que a gente falou que hoje é o que faz esse processo ser mais demorado. Demora cerca de 30 dias para a resposta. É uma demora, mas assim, existe, né, um centro para o estado inteiro. Então, todos os processos são avaliados nesse centro. A gente tem no estado, somos 189 municípios, né? 185. 185. Então, a gente tem, acho que 10 farmácias espalhadas, né? Pelo Sertão, pelo Agreste. E aí, esses pacientes, infelizmente, têm que fazer esse deslocamento para poder dar entrada nesse processo. Eu espero que isso evolua dentro do Comitê de Saúde. Volta a levar essa proposta para que as pessoas não precisem sair de casa para levar os seus documentos. Hoje, minha gente, um celular, a gente resolve a vida. Eu pago conta aqui. Parecia mentira isso, né? Que a gente ia precisar de sair de casa para pagar uma conta. É tão prático, então por que não? Já que você tem que ir lá, talvez até já exista esse serviço, mas eu não estou sabendo, né? Porque é uma coisa tão simples. Você escaneia os seus documentos de acordo com o que está lá no site da Superintendência de Assistência Farmacêutica, tem lá o checklist, você faz o checklist, se a pessoa tiver muita dificuldade, ela vai ter que se deslocar para poder ser orientada, melhor orientada. Se não for uma pessoa mais orientada, ela mesma vai poder fazer. É uma proposta. E o câncer, né, que é aquilo que a gente já falou, que o SUS ele não fornece medicamento dentro, ele fornece procedimento, que aí ele repassa o recurso para o hospital
E aí o hospital faz o tratamento naqueles pacientes, seja de radioterapia, seja de quimioterapia, e é isso. E no caso dos planos de saúde, especificamente, doutor Silvio? No caso do plano de saúde, isso é uma questão que está gerando judicialização, porque a lei dos planos de saúde, que é a lei 9.656, ela não prevê a obrigatoriedade dos planos de saúde fornecerem medicamentos. Isso é uma, vamos dizer assim, uma confusão muito grande que há, porque o único medicamento que a própria lei determina que o plano de saúde forneça são os medicamentos neoplásicos, ou seja, medicamentos para tratamento de câncer. Porque entende, vamos dizer, a lei que regula os planos de saúde, que para o câncer o tratamento é feito através dos medicamentos. Para os demais problemas de saúde, o plano de saúde não é obrigado a fornecer esses medicamentos. Então, o que acontece muito? Os planos de saúde negam os medicamentos que não são para câncer e, vamos dizer, as pessoas, os pacientes que são vinculados àquele plano de saúde, judicializam, entram com ações. Algumas dessas ações, eles têm vitória nessas ações, outras não têm, mas dentro daquela ideia de loteria. Eu defendo uma posição de que deve ser aplicada a lei, porque alguns medicamentos não devem ser fornecidos mesmo pelo plano de saúde. O plano de saúde não suporta pagar esses medicamentos porque não está dentro do seu cálculo de despesas, porque, do contrário, vai aumentar a prestação. É uma coisa que a gente tem que ter consciência, que o fornecimento de tratamentos, de medicamentos não previstos pelo plano de saúde, isso retorna ao consumidor através da prestação do próximo ano. Então vai ter um aumento no valor daquela prestação, porque ele vai dividir esse custo com todos aqueles que são vinculados ao plano de saúde. Então aumenta os valores do plano de saúde. Por isso que hoje a gente vê muita gente reclamando, poxa, aumentou muito. Mas aumentou por quê? Porque o fornecimento judicial obrigou com que eles fossem, vamos dizer assim, forçados a pagar por procedimentos que eles não são obrigados. Então, medicamento junto a plano de saúde, a lei exclui. E é uma das causas de judicialização, exceto tratamento de câncer. E muitas vezes eu digo, olhe, quem fornece esse tipo de medicamento é o SUS. Aí as pessoas, não, mas o SUS não funciona. Eu digo, funciona. E eu digo isso porque minha mãe fez transplante de fígado há mais ou menos 1 ano e ela tem que tomar um medicamento que somente é fornecido pelo Estado. É um medicamento controlado pelo Estado. O Estado conta quantas, vamos dizer assim, cápsulas ela toma por mês. Se cair uma no chão e estragar, ela já fica em prejuízo, mas o Estado conta, dá a medida certa e funciona. Ela recebe todo mês, eu não sei se é de 3 em 3 meses, mas ela recebe e nunca vi ela reclamar por falta de medicamento, porque o SUS funciona nesse tipo de tratamento e as pessoas às vezes têm aquele dogma, o Estado não funciona. Realmente, a gente tem em alguns lugares uma precariedade na saúde. Hospitais com falta de leitos, hospitais que talvez não prestem um bom serviço. Mas o que eu vejo entre o ruim e o bom, o SUS é muito melhor do que se fala por aí de que é ruim. Não é ruim, é ótimo. O problema é a grande demanda. A gente tem não sei quantos milhões de brasileiros que dependem do SUS. Uhum. É difícil, são, sei lá, 140 milhões, 150 milhões, todos dependendo do SUS. Então é difícil atender a todos. E a que o senhor atribui essa opinião geral, né, de que porque o SUS ou vai demorar, ou não funciona, ou não presta? Eu diria, assim, tem muita coisa realmente que talvez não funcione, mas porque saúde é urgência, saúde é vida. E então, quando a gente tem um problema de saúde, a gente quer uma resposta imediata e eficaz.
E, às vezes, nenhum hospital particular consegue dar essa resposta imediata e eficaz. Então, saúde é algo difícil. Eu vejo, Fabiana falou aqui da Inglaterra, nos Estados Unidos tentaram fazer o Obamacare. O que é o Obamacare? O que é o Biden Care? É um programa de saúde nacional, tipo o nosso SUS. E nos Estados Unidos não conseguem fazer. Por que não conseguem fazer? Porque também é enorme, há um custo muito grande, e isso é imposto. Isso é imposto. O nosso SUS é pago por nossos impostos. E quando é pago nossos impostos, a gente vê que, às vezes a gente reclama, o SUS não funciona. Todo mundo foi vacinado pela Covid. E é SUS. Eu tenho um plano de saúde, mas eu sou beneficiado pelo SUS com vacinação. Minha mãe é beneficiada pelo SUS com remédios próprios para evitar rejeição do transplante. Nós somos beneficiados pelo SUS, pela vigilância sanitária. Então, o SUS é muito grande e muito eficaz. Agora, a gente tem que ver que a demanda, a procura é muito maior do que a gente tem em termos de possibilidade de oferta. Eu acho também, pelo que a gente conversou aqui, que informação mesmo, né? As pessoas precisam estar melhor informadas do que o SUS oferece, do que é possível requerer na justiça, seja do Estado, seja dos planos de saúde, e, sobretudo, onde estão essas informações, né, Fabiana? As informações, elas são públicas, porém, muitas vezes as pessoas não sabem nem onde buscar, é difícil. Esses dias eu recebi uma mensagem da minha irmã: seu Fabito trabalha com essa parte de medicamento, né? Porque a menina aqui de casa vai precisar desse medicamento. Eu fui lá, rapidinho, eu peguei um print do que ela precisava na própria Superintendência de Assistência Farmacêutica, ele chama Guia de Usuários. No guia de usuários para as duas doenças que ela tem, e mandei para ela. Ela ia à médica, a médica ia fazer a prescrição lá para ela, porque era o tempo dela voltar para a médica, ela só se antecipou. Aí eu disse: olha, manda ela prestar atenção se a médica vai passar tudo isso aqui, porque se não passar por tudo isso, barra lá no CAAP, que é o Centro de Avaliação de Procedimentos. E às vezes o médico do SUS ele precisa estar muito bem informado para direcionar esse paciente para que ele não seja barrado na porta, né? Seja tudo certinho ali. Então, ela com tudo certinho, esse processo vai para o CAAP e ela vai ter o direito de receber o medicamento dela se ela estiver dentro do protocolo do SUS, claro, né? Porque tem o protocolo. Eu digo isso às vezes também, como a Fabiana falou, às vezes você vai requerer um medicamento ou um tratamento, é necessário que antes tenha uma avaliação que diga: você fez um tratamento, vamos dar um exemplo bem simples, para a gente fazer uma linguagem mais popular. Você já fez o exame de sangue, encontrou alguma coisa no exame de sangue. Então, justifica agora você fazer um raio-x. Eita, encontrou alguma coisa no raio-x. Então, justifica você fazer agora uma ultrassonografia, porque encontrou, até ir para tomografia. Muitas vezes a gente quer pular do exame de sangue para tomografia, para coisa mais, vamos dizer assim, mais cara, mais custosa. Então, há etapas do protocolo que diz: você tomou primeiro esse medicamento não foi eficaz durante 6 meses. O seu exame de sangue mostra aqui que não houve uma evolução na sua doença, no seu tratamento com esse medicamento. Então agora a gente vai pular para um outro medicamento que é mais caro, mais eficiente, porque esse primeiro não deu. Isso tudo é um protocolo. O médico ele segue esse protocolo. Então, às vezes, a pessoa diz: qual é o melhor medicamento? O melhor medicamento é aquele último, que é o mais caro, mas pode ser que esse aqui, o primeiro, resolva a sua situação e ele é mais barato. Então, tem que seguir todo esse protocolo para você chegar no final. A gente voltando a falar sobre informação, sobre protocolos, até um caso de uma colega aqui, né, da SMAP mesmo, que foi necessária a solicitação de um home care, né, para o pai dela. E ela estava agoniada porque estava dizendo assim: nossa, todo mundo sabe que ele precisa do home care, mas não foi pedido direito. Não foi pedido da forma correta, e o plano de saúde implantou o home care, mas não, se não me engano, não com a necessidade real dele, né? E ela tendo que brigar por isso, né? E o pai dela lá precisando, né, do home care.
sem conseguir efetivar o serviço por causa da forma que foi pedida. Às vezes, Mônica, chega para nós, juízes, o pedido do médico, só o receituário. Fulano de tal precisa disso aqui. Pronto, a gente estava começando falando sobre hormônio do crescimento. Chega só, olha, eu preciso de tal medicamento, hormônio de crescimento, porque a criança tal está precisando. Eu, como juiz, eu quero ver a evolução, eu quero ver a entrevista que foi feita com o pai, com a mãe, a altura do pai e da mãe, eu preciso ver isso. Então, às vezes, as pessoas podem omitir essa informação porque não é boa, ou seja, a mãe tem 1,56 m, não lhe favorece, o pai tem 1,60 m. Eita, se o juiz vê isso aqui, eu não vou dar. Então, nós, juízes, temos o dever de pedir essas informações. Pedir, vamos dizer assim, alguns laudos médicos que, apesar de serem questões, vamos dizer assim, médicas, mas algumas coisas a gente entende e compreende. Então, de tanta leitura. Então a gente com o tempo vai assimilando essa informação e as necessidades, né? Precisa disso, precisa daquilo. Teve uma decisão que eu dei favorável, quando a gente conversou, Fabiana disse, alguns casos dá pareceres procedentes, outros improcedentes, e o que me convenceu foi uma coisa muito simples, uma fotografia do colégio da menina, e que a menina tinha uma altura bem desproporcional das amigas da mesma idade. E além de tudo, estava tudo bonitinho, tudo completo, tudo certinho. Mas a fotografia ela foi importante para mim. E mostrava que os pais eram pais de 1,70 m para cima, e a criança tinha realmente um problema de crescimento. Então, né? Esse não tenho dúvida que eu vou dar. Mas aqueles que estão escondendo certos desejos estéticos, eu quero ser mais alta, meu filho tem que ser mais alto porque a sociedade exige isso, a gente também não pode lutar contra a natureza dos pais. Ou seja, nós recebemos nosso DNA, metade do pai e metade da mãe. Pegou as duas metades baixas. Então a gente tem que vamos dizer assim, a gente não pode lutar contra isso. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, determinada pela própria biologia. Então, fornecer para pessoas que não precisam, isso onera o plano de saúde, isso onera o Estado e isso está tirando de quem precisa, que é o principal ponto, está tirando de quem precisa. E se soubessem que nem precisa crescer tanto, né, Fabiana? Né? A gente bota um salto e tá tudo certo. Então, mais uma vez eu volto aqui a solicitar dos meus convidados se vocês queriam dizer mais alguma coisa, tem mais algum recado que seja muito importante que a gente não deixe de dar nessa oportunidade que a gente tem aqui, de falar não só, né, para a nossa comunidade jurídica, mas também para a sociedade, de uma forma geral. Mônica, agradecer por essa iniciativa da SMAP. Eu que faço parte da SMAP, eu acho que isso é uma iniciativa que tem começo, mas não tem fim, ou seja, vamos utilizar isso para chegar mais perto da população e dizer que questões de saúde sempre serão bem-vindas, todo mundo, e eu costumo dizer, ou é médico ou é paciente. Então, como a gente aqui não é médico, a gente é paciente, e essas questões de saúde devem ser, vamos dizer, uma das pautas principais do IPOD. E vamos seguir com ela. Eu queria dizer que o SUS, ele está aí para atender, sim, a população. Ele não é perfeito, mas ele atende muita gente. E se você que está aí precisando, procure informação, porque essas informações existem, tá? Então, não fique calado. Vai lá em Superintendência de Assistência Farmacêutica, tem lá os medicamentos, as listas, no próprio SUS, na Conitec, tudo isso está disponível na internet. Não desista do que você tem direito. Perfeito, isso sim é um bom recado. Então, gente, olha, eu queria mais uma vez agradecer imensamente o convite que vocês aceitaram. Muitíssimo obrigada por participarem da estreia do IPOD. E na próxima semana a gente está de volta, mas eu queria não só agradecer, né, pela gentileza, pelas informações, mas eu queria agradecer a equipe também, né? A equipe de áudio, a equipe de vídeo, a equipe de redes sociais, todas as pessoas que fazem a SMAP de alguma maneira estão dando uma colaboraçãozinha para que esse projeto seja realidade. E
eu gostaria de agradecer de verdade e me despedir, lembrando que se você ainda não assinou, não está inscrito lá no nosso canal, faça isso. Toda semana a gente vai ter novidade, vai ter informação, tá? Em breve a gente vai estar publicando também, divulgando um número de WhatsApp para que vocês possam nos mandar perguntas, sugestões, questionamentos. A gente divulga o tema, né, do nosso próximo episódio e vocês mandam as suas perguntas. Então, a todos, muitíssimo obrigada e até a próxima com o nosso Pode